Há uma parcela da sociedade brasileira uma parcela lúcida, culta, inteligente, dentro ou fora da academia, que fala assim: ah, Bolsonaro é um tapado, é um paspalho, e é mesmo. Esses ministros que ele está colocando são incompetentes, são mesmo, tirando um ou outro que são da própria elite, o Levi, para gerir nessas Petrobras, o BNDES, os bancos e a economia, a macroeconomia, né? São pessoas com mais experiência à direita, né? Neoliberais. Mas esse ministro da deseducação, esse colombiano, que eu já fiz vídeo sobre ele, é um absurdo, né? Educadores estão escrevendo que ele não tem nenhuma experiência na administração pública, é completamente um zero à esquerda. Esse chanceler, ministro das Relações Exteriores, é uma Olavete impossível, deslocado, um sujeito alienígena. Aliás, ele fala sobre alienígenas, né? Esse ministro, falando em alienígenas, esse Marco Pontes, astronauta de quinta categoria, coisa nenhuma, né? Garoto propaganda de travesseiro, é uma renca de incompetentes. Isso aí não vai durar 6 meses e tal. Bom, como certos setores da esquerda, eu vi um vídeo do Rui Costa Pimenta, que é um sujeito que eu tenho várias ressalvas, mas no geral, tudo que ele diz, na verdade, a gente precisa aceitar. Do PCO, na verdade, a gente tem que ter muito cuidado, porque quem é que está atrás e também ali no entorno do governo Bolsonaro? Não são necessariamente incompetentes nesse sentido da palavra incompetente, né? Quer dizer, a elite, a burguesia brasileira não tamparam o nariz quando apoiaram o Jânio Quadros nos anos 60, e ele era um deslocado também. É uma figura assim impossível. Tinha mais senso de humor e até um certo charme assim do conservador que o Bolsonaro não tem. O Bolsonaro é um aloprado mesmo, é uma piada grotesca. E o Jânio Quadros querendo interferir no uniforme das Miss, acho que depois, já em São Paulo, como prefeito, querendo interferir, proibir o skate, né? Interferir na roupa das mulheres na praia, uma misoginia assim. Bom, não taparam o nariz ao apoiar ele. E ele renunciou meses depois, no mesmo ano, se eu não me engano. Assim como a elite e a burguesia não taparam o nariz em finais dos anos 80, já na redemocratização, né, Jânio Quadros antes do golpe de 64 e o Collor já na redemocratização, finais dos anos 80 e início, primeira metade dos anos 90. E o Collor também era uma figura impossível, com uma arrogância, e colocando a Zélia Cardoso, uma super-ministra sem competência na alta burocracia federal, que fez o que fez, com o fisco da poupança, um governo neoliberal assim, desastroso para toda a sociedade brasileira. E caiu em pouco tempo também. Aliás, o Paulo Guedes é uma Zélia Cardoso. Agora, talvez até pior, porque tem um projeto escancarado de arrasa quarteirão. E como não houve um debate com a sociedade brasileira completamente alienada em termos de plataforma de governo, e como eles tiveram uma votação expressiva, é possível que eles apressem tudo isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é um governo de loucos, malucos, aloprados, mas que veja o DEM. O DEM é um governo com uma certa força e expressão e não tem malucos aloprados. São conservadores, direitistas, até ultraconservadores, e às vezes até extremistas, mas que estão no governo Bolsonaro. Eu fiz um vídeo aqui, não lembro agora se foi no primeiro ou no segundo turno, em que eu, tá aqui, acho que nos destaques, em que eu colocava já que Bolsonaro era uma marionete, é uma marionete. Ele caindo, vem outro que possa ter mais força para conter isso, a não ser que haja uma total reviravolta, mas ele é uma marionete, como eu falo naquele vídeo, de grupos muito poderosos,
que deixam os loucos, os malucos, os aloprados, porque eles são mais lambibotas de militares, serviçais do imperialismo americano, sobretudo sob o Trump, são serviçais de mega empresários, né, e de setores privados. Todos esses, aloprados e malucos. Então é até bom para eles que seja essa gente maluca. Veja só, o DEM, a Fiesp, certos setores do PSDB que vão estar com o Bolsonaro, certos setores da própria Globo. Né? Vejam o que o Merval Pereira fez em relação àquela polêmica do Mais Médicos que Cuba retirou, acertadamente, diante de tanta humilhação e insultos que Bolsonaro, e mentiras que Bolsonaro disseminou esses anos todos. Nem era candidato a presidente, falava na tribuna do Congresso que eram espiões, guerrilheiros, disfarçados de médicos, né? Um programa que tem no mundo inteiro ele falando isso. O próprio Obama mandou médicos americanos para treinarem em Cuba, já que Cuba tem um índice de saúde de primeiro mundo. E ele falando tudo isso, Cuba se retira. Ainda mais com de uma forma atropelada, querendo fazer negociações, em vez de ir com calma, para se fosse preciso mesmo uma adaptação. Bom, então, diante dessa crise, porque a retirada são mais de 8 mil médicos e as estimativas variam, mas cerca de 30 milhões de brasileiros, e em áreas da periferia, em periferias urbanas, em áreas ribeirinhas, no interiorzão do Brasil, áreas afastadas, etc., que médico brasileiro não vai. Então, diante dessa crise que se agrava e pode se agravar ainda mais se não houver uma solução, aí o Merval Pereira veio lá no Globo e defesa integral do Bolsonaro. Não de que são terroristas e tal, mas de que é um trabalho escravo. Né? Então, quando os próprios cubanos deram declarações, né, a respeito, informando de que não tem nada de trabalho escravo, há uma massa na informalidade hoje em dia no Brasil, sem garantia, sem salário, sem nada, e possivelmente, se for passada a desforma da Previdência, sem aposentadoria, está em condições subhumanas e de escravatura, de semi-escravatura, ou de semi-trabalho, enfim, de subemprego, muito maiores do que esses médicos cubanos. É uma hipocrisia muito grande. Então, o que eu quero dizer neste vídeo rapidamente é que não vamos subestimar o desgoverno Bolsonaro. Eles não duram, mas é importante ver toda essa massa em volta. E aí vem os megas empresários, investidores de Wall Street, cobiçosos no patrimônio brasileiro, Petrobras, etc., pré-sal. Basta ver aquele texto do Brian Winter na Folha ou no Estadão, dizendo que investidores diziam, já no primeiro turno, qualquer um menos o Lula. Menos o Lula. Ruralistas, bancada BBB inteira, indústria da violência, armamentista, fundamentalistas, junto com um lobby muito grande. Então vejam que a coisa é mais profunda, né? Bolsonaro, o chanceler Olavete deslocado, o ministro da Deseducação que não sabe nada, Paulo Guedes sem competência na administração pública, o próprio Bolsonaro, um paspalho, o capitão paspalho, toda essa gente é apenas a ponta do iceberg, e vários outros, né, que estão lá. A coisa é muito mais profunda. E porque tem a ver com o centro bojo, o centro nervoso da questão do Brasil, que é a questão da elite da burguesia brasileira, em conluio com grandes setores também financistas internacionais. Então, muitas vezes, é isso que precisa ser analisado e combatido. Uma verdadeira revolução, eu diria. E se a palavra revolução pode parecer tão assim descabida, há vários tipos de revoluções, né? Vamos se informar melhor. Mas enfim, então é o que o Eugênio Aragão disse no seu texto do Diário do Centro do Mundo. Digitem aí, Eugênio Aragão, o desastre que nos espera, né? Ele é jurista, professor de direito, se eu não me engano, na Universidade de Brasília, e é ex-ministro da Justiça. Ele diz o seguinte:
Parece que a estratégia é proposital, de pegar incompetentes, malucos, etc., pegar os piores quadros, caçar os melhores quadros, como marxistas, etc., e tal, comunistas, né? Pegando a tática da Guerra Fria, completamente ultrapassada, né? Nós estamos vivendo uma era de consumo, uma era de desastre neoliberal, o mundo inteiro discutindo isso, discutindo o avanço da extrema-direita, e vem uma camada da sociedade brasileira toda alienada, estúpida, né? Medíocre, que não tem tempo às vezes. Eu até reconheço, não tem tempo de checar fontes, de estudar, são pessoas que, né, têm que trabalhar, têm que fazer isso. Mas é classe média, muito. Vem falar de marxismo em pleno 2018, plena crise capitalista, assim, brutal. Bom, desigualdade capitalista. Mas caçar os melhores quadros, colocar no campo da frente os piores para quebrarem o país, e aí virem o FMI, o Banco Mundial, o Federal Reserve. Eu tenho colegas americanos que me falam horrores sobre a Reserva Federal. Possivelmente estaria envolvido até no assassinato do Kennedy, que, diga-se de passagem, o assassinato do Kennedy acelera, o vice dele, eu esqueci o nome, assume, acelera o golpe de 64 no Brasil. Parece que o Kennedy estava segurando muito isso. Se vocês forem pesquisar nos vídeos da época do assassinato do Kennedy, há vários comentários de americanos dizendo: nesse dia acabou a democracia no mundo e nos Estados Unidos. E há telefonemas, acho que foi o SBT, um jornal do SBT que fez uma matéria, recentemente foram divulgados pelo próprio governo americano, telefonemas do Lincoln Gordon, embaixador dos Estados Unidos no Brasil, com o Kennedy. O Kennedy perguntando o que eu posso fazer a respeito do João Goulart, do Goulart, e o Lincoln Gordon falou: não, uma intervenção militar, política, financeira seria importante. Isso antes de 64. E o Lincoln Gordon, Roda Viva, acho que ainda não colocou, Roda Viva não colocou no YouTube, mas vocês podem pesquisar, deve ter a transcrição. Anos e anos atrás, 2000 e pouco, diante das nossas televisões, conta que comprou parlamentares, congressistas, para evitar as reformas de base agrária, tributária, social que o João Goulart queria colocar, evitar isso. E o João Goulart, em janeiro de 64, taxas multinacionais. Isso deixou os americanos fulos, e é aí que o Lincoln Gordon veio mais de maneira incisiva. Jango taxas multinacionais em janeiro. Né? 1º de abril, dia da mentira, finais de março, aí tinha toda essa polêmica. Os militares não queriam falar que foi 1º de abril. São essas piadas nacionais. Né? Bom, então o buraco é muito mais embaixo. Quem quer revolucionar, quem quer resistir, lutar contra o fascismo, vai precisar também lutar contra o que há por trás do fascismo. Que são esses setores financeiros, grandes setores financeiros, que são capazes de deixar o fascismo por conta própria desde que eles ganhem muito. E que quando o Brasil quebra para valer, há muita gente ganhando dinheiro, viu? Então, a questão é essa. Como diria o Oswald de Andrade, já antecipando tudo isso, já no Rei da Vela, né? Não tenho a palavra aqui, não vou procurar na minha bagunça o Rei da Vela, mas o Oswald de Andrade diz que o Oficina está montou, e parece que vai ter mais algumas sessões. Remontou, né? A montagem histórica da Oficina nos anos 60. O Oswald de Andrade diz: há um momento em que a burguesia retira sua máscara democrata liberal e vem com força mesmo, com o fascismo. Então, acho que isso precisa ficar bem claro. Qualquer movimento de luta precisa ter a consciência disso, que o buraco é mais embaixo.